Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 26 de maio, e o nosso tema de estudo de hoje é Esperança em meio à turbulência. Como é bom sabermos que Deus está com a gente. A lição de ontem foi maravilhosa, o Salmo 46 mostrou pra gente que não importa a circunstância, em todos os momentos, Deus está ao nosso lado. E aí a gente vai continuar esse pensamento hoje, só que aprofundar um pouquinho mais dele, né? Esperança em meio à turbulência. Quando a gente liga a televisão, a gente vê muita informação. Muitas boas, a maioria ruim, mas tem muita informação útil, né? Mas quando a gente vai até os jornais, aos telejornais, a gente vê lá notícias policiais, assaltos, assassinatos, a gente vê muitos roubos e fraudes e politicagem e situações assim difíceis. Parece que o mundo está num caos imenso, sabe? É uma guerra atrás da outra. Quando a gente vai para ver a notícia internacional, né? É uma guerra e mais outra guerra, e chacinas, e mortes, e atentados terroristas, homens-bombas. Todo tipo de situação ruim manifesta nesse mundo, e não importa qual seja o governo, seja nos Estados Unidos, seja em outro país, sempre acontece alguma coisa ruim. Parece que ninguém consegue segurar a onda, né? Segurar as rédeas da situação. E no livro do Apocalipse e também no livro de Daniel, Deus mostra que esse mundo é assim mesmo. Quando a gente vai até Daniel capítulo 7 e vê ali a manifestação de Deus, de como as coisas vão seguindo a ordem que Deus revelou que aconteceriam, a gente vê exatamente isso. Não importa a nação, não importa o reino, não importa o poder da pessoa que está lá dirigindo, não importam as pessoas que estão lá. Ninguém consegue dominar as forças desse mundo. Ninguém consegue manter a paz nesse mundo. Ninguém consegue ter esse poder forte o suficiente para governar as nações. Não é Estados Unidos, não é China, não é Rússia, não é Brasil. Nós não conseguimos ter o poder de manipular as coisas no sentido de ter paz e segurança. Existem seriados, né, que falam do futuro, como o Jornada nas Estrelas, por exemplo, que falam que o ser humano chega a um ápice em que nós todos temos a paz mundial, nós conseguimos ter uma paz assim que conseguimos então avançar as estrelas, né? Essa é a premissa de uma ficção científica, mas nós não conseguimos. A verdade nua e crua é que nós, seres humanos, sempre trabalhamos com o caos, com o conflito. Nós não conseguimos achar um meio termo para termos paz verdadeira, paz real. A gente não consegue governar esse mundo com mansidão. Nós não conseguimos, infelizmente, pela nossa natureza pecaminosa, encontrar a verdadeira paz. E Deus sabia disso. E Deus revelou isso através de Daniel e também através do Apocalipse. Não importam as circunstâncias desse mundo, a paz não dura. E a guerra também não, nós vivemos num caos, num conflito, né, que continua e sempre vai e volta. Mas a promessa de Deus é que um dia esse caos, essa guerra, essa tribulação, ela vai terminar. Nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para chorar lágrimas de tristeza, nós não fomos criados para sentirmos dor, nós fomos criados por um céu. E é essa a promessa de Deus. Os reinos deste mundo vão passar, as guerras e as tribulações desse mundo vão acabar, e nós não devemos depositar a nossa confiança em pessoas, em governos, sejam eles políticos ou mesmo religiosos. A verdadeira paz só encontramos no governo de Deus, o único verdadeiro rei desse universo em que vivemos, do mundo e de tudo que existe. Somente Jesus governando nos dá a verdadeira paz, retirando de nós a natureza pecaminosa, nos transformando à sua imagem e à sua semelhança. A mensagem de hoje é uma mensagem que continua de ontem. Nós não precisamos viver em meio à turbulência. Nós não precisamos viver em meio ao caos. Mas enquanto vivemos esse mundo, enfrentaremos esses desafios. Mas a promessa de Deus é que um dia isso vai terminar. Deus nos revela isso através das suas mensagens. No livro de Mateus, Jesus fala de como será o fim do mundo, em que as coisas vão ficar cada vez piores, o amor do coração dos homens se esfriará quase que completo. E as tribulações serão tão difíceis e as provas tão grandes que até mesmo os escolhidos, os filhos de Deus, os 144 mil, quase eles, se perdem também.
porque a dor e o sofrimento pode fazer com que a gente se perca, caia no pecado, se afaste de Deus. Mas Deus diz, e a sua promessa é fiel, como Ele é fiel, de que um dia isso vai terminar. Um dia nós teremos paz, a verdadeira paz no reino de Deus. A promessa do Senhor é constante e é firme. Deus estará ao nosso lado. A nossa lição pede para que a gente leia Apocalipse capítulo 21. Vamos então a Apocalipse no capítulo 21. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, são os últimos textos da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, verso 1. E diz o seguinte: a promessa final de Deus ao mundo de dor e sofrimento, que um dia vai terminar pela graça do Senhor Jesus, mas somente no reino de Deus. Apocalipse 21, verso 1 diz assim, a promessa de segurança de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E continua. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E o texto continua dizendo, verso 6, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmão, irmã, essa é a promessa de Deus. Esperança em meio à turbulência, esperança em meio ao caos, esperança no mundo sem esperança. Jesus está conosco em todas as situações, e um dia tudo terá um fim. E será logo, porque em breve Jesus voltará, as promessas de Deus estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, falta muito pouquinho para estarmos finalmente na casa do Pai. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tuas promessas. Obrigado porque existe uma casa preparada para nós, feita pelo nosso Deus, feita com amor, feita com carinho, um lugar em que teremos finalmente o descanso para o nosso coração, o descanso para as nossas almas. Obrigado, Pai, porque a tua promessa é fiel e verdadeira, porque Deus é fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, em meio ao mar de sofrimento e turbulências desse mundo, ao caos que nós vivemos, Deus está ao seu lado, porque nessa vida é você e Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir também, para que as pessoas encontrem a esperança ao lado de Jesus. Te vejo amanhã para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau.